Pessoal, o nosso vídeo hoje é sobre formatação de projeto de pesquisa de acordo com a norma mais recente da ABNT. Então, eu vou estar mostrando para vocês aqui todas as páginas, né, já configuradas do projeto de pesquisa. Vou fazendo com vocês aqui, mas antes a gente precisa dar uma olhada na formatação dessa parte aqui de cima, certo? Do Word. Então, tem algumas abas aqui que a gente precisa trabalhar, né, antes da gente começar a digitar o trabalho. Então, a primeira que eu sugiro que você venha é aqui em layout de página, tá certo? E aqui logo na primeira, onde tem margens, você deve clicar aqui, imagem personalizada, e colocar superior 3 centímetros, esquerda 3 centímetros, inferior 2 centímetros e direita 2 centímetros. Importante que você faça logo essa configuração das margens inicialmente e colocar aplicar você coloca no documento inteiro, ok? Então, o documento todinho ele vai ficar, né, com essas margens aqui. Você deve também clicar aqui em layout, onde tem cabeçalho, você deve deixar aqui 2 centímetros, certo? No Word automaticamente não vai estar 2 centímetros, eu acho que está 1,25. E aí você coloca aqui cabeçalho 2 centímetros, isso é importante você fazer por conta da numeração. Quando eu for falar sobre a numeração das páginas, a gente vai ver que a norma ela pede essa questão no cabeçalho de 2 centímetros. E aí, do mesmo jeito que o anterior, você colocar aplicar no documento inteiro, tá certo? Se você não colocar, vai ficar só nessa seção, né? Que é a primeira página, então você coloca no documento inteiro, porque caso você queira dividir seções, então não tem problema, ele já fica todo configurado. Então, aqui o ok, você dá o ok, aqui a gente já configurou. Agora a gente vem para o tamanho, tá certo? O tamanho. Verifique se tá aqui esse tamanho A4. Então, se não tiver, você clica nele, porque essas margens e tudo que a gente tá falando, elas são válidas para o tamanho do papel A4, tá certo? Então, você já clica aqui. E outra coisa super importante que você deve fazer aqui em layout de página, você vem aqui em espaçamento antes e depois e você deixa 0. Então, esse depois aqui, geralmente, ele tá com 10. Geralmente, ele tá com 10, automaticamente. Então, você tira e aí você deixa ele com 0. Então, a partir do momento que fica aqui espaçamento antes e depois com 0, então, realmente, o Word só vai dar espaço entre uma linha e outra quando você der o Enter. Né, o espaçamento maior em branco, ele só vai dar quando você der o Enter. Se você não der, ele não vai ficar incluindo automaticamente. E aí a gente precisa deixar realmente aqui em espaçamento antes e depois o 0. Então, quando você terminar aqui essa configuração que eu mostrei, você vem aqui no início e aí você vai clicar aqui em Time New Roman 12. Algumas instituições, elas trabalham com Arial. Então, é bom você ver na instituição, mas o mais comum realmente é a Time New Roman. A norma ABNT, na realidade, ela não vai dizer qual é essa fonte, né? Então, estou dizendo aqui para vocês as duas mais utilizadas, então eu vou fazer todo o projeto em Time New Roman. E aí, pessoal, agora a gente vou colocar aqui o tamanho 12, né? Então já está selecionado esse tamanho 12. Só em algumas ocasiões é que a gente não vai usar esse tamanho 12, a gente vai diminuir para 10. Mas aí ao longo da apresentação vocês vão ver em que situação eu estou mudando aqui o tamanho da fonte. E aí o espaçamento, ele vai estar automático no Word, eu acredito que ele vai estar 1,15. E aí você coloca 1,5, ok? Todo o projeto de pesquisa, ele é digitado com 1,5. Com algumas exceções, né, que eu vou estar mostrando também ao longo da apresentação, mas são poucas exceções. E verifique se aqui embaixo tá desse jeito do meu aqui, adicionar espaço depois. Pronto, você não vai clicar nisso aqui. Isso aqui já é fruto daquela configuração que a gente fez anteriormente, onde tinha ali espaçamento antes e depois. Falei para vocês que tinha que ficar com 0. Então, se você não deixar ali, ele vai ficar com espaço aqui automaticamente adicionado. Então, vai ficar errada a configuração, principalmente dos parágrafos. Ok? Então, essa é a configuração aqui inicial e agora a gente vai começar na formatação do trabalho como um todo. Então, pessoal, o que é importante vocês saberem? Que o projeto de pesquisa, ele tem uma parte externa e uma parte interna. A parte externa é simplesmente essa capa aqui. Como é que você vai fazer? Você vai digitar
tudo aqui maiúsculo, tá certo? Não tem nada em negrito aqui na página, nada em negrito. Então, você vai digitar o nome da sua instituição completo, não precisa nome de curso, não precisa nome de departamento. Então, nada disso você coloca. Você vai colocar simplesmente o nome da instituição. Vai colocar aqui a autoria. Então, se você está fazendo o projeto de pesquisa sozinho, então apenas o seu nome. Se você está fazendo o projeto de pesquisa em grupo, então você vai colocar o nome dos autores aqui em ordem alfabética. Quando você sair daqui, você já coloca o título aqui embaixo. Esse título aqui embaixo, esse espaçamento do nome da instituição para o nome do autor, do nome do autor para o título do trabalho, a norma não diz. Ela só vai dizer o que é que realmente tem que ter na capa. Então, aqui, se você for dar uma olhadinha, eu deixei 3 espaços de um e-mail da instituição para o nome e deixei 4 do nome para o título do trabalho. Mas é como eu estou dizendo, isso daqui não tem na norma. Você vai organizando do jeito que você achar melhor. O importante é que o título, ele fique aqui mais ou menos na metade da folha. E aí você vai colocar o título, certo, do trabalho. Esse título, ele pode ser um título e um subtítulo. Olha, veja que esse que eu coloquei, ele é um título e um subtítulo. Esse subtítulo, ele é separado do título por 2 pontos. Então, eu coloquei aqui redes sociais virtuais, 2 pontos, espaço de aprendizagem. E aí, você pode não ter essa questão desse subtítulo. Você pode ter um título só, por exemplo, redes sociais virtuais como espaço de aprendizagem. Pronto, então aqui eu não tenho título e subtítulo, eu tenho apenas um título. Então aí você vai avaliar como é que você vai fazer no seu projeto. E aí aqui embaixo você vai colocar a cidade e o estado onde você está entregando o trabalho, não é onde você está fazendo. É onde você está entregando. Por exemplo, você pode morar numa cidade e estudar em outra. Então, aqui é a cidade que você está entregando o trabalho, a cidade da instituição. Então, a cidade, o estado você coloca só a sigla e o ano que você está entregando esse trabalho. Então, quando a gente sai daqui, da capa, a gente vem começar a parte interna do projeto de pesquisa. Então, a parte interna do projeto de pesquisa, ela é dividida em elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. O que são os elementos pré-textuais? São aqueles que não têm o texto ainda, então eu não estou escrevendo nada do conteúdo. Os elementos textuais são aqueles que realmente eu vou escrever conteúdo referente ao assunto do meu trabalho. E os pós-textuais, a gente tem a lista de referências, o apêndice e anexo, que são documentos opcionais. Então, o de elemento pré-textual, que são os primeiros aqui, o que é que nós temos? Nós temos essa folha de rosto aqui, que é o que a gente chama folha de rosto, e temos o sumário. Então, vou mostrar para vocês aqui a organização. A folha de rosto, ela é a primeira parte que você conta a numeração, então ela seria a página 1 do seu trabalho, a capa não conta. Então, ela seria a página 1, mas veja que não aparece o número aqui. Vou mostrar para vocês depois como é que vocês vão fazer isso. Então, ela é a página 1, mas eu não aparece aqui. Então, você vai colocar o nome do autor, dos autores, se for um projeto em grupo. Então, se é um projeto individual, apenas o nome do autor, o título e subtítulo, do jeito que você colocou lá na capa. Aqui você vem, veja que aqui, o espaçamento desse texto aqui é um espaçamento simples, certo? Então, você não vai digitar esse textozinho aqui no e-mail, você vai digitar ele no simples. E aí, esse recuo daqui, olha, veja que ele fica da metade, a metade da folha para frente, alinhada aqui à direita. Então, no caso, você precisa puxar essa régua aqui embaixo, tá certo? Para que ela venha toda aqui no quadradinho. Então, aqui ele vai ficar todo alinhadinho, olha, a parte de cima e a parte de baixo, e o final aqui. Então, você vai colocar projeto de pesquisa apresentado ao curso de, coloca o nome do seu curso, dá o nome da sua instituição. Pronto. E embaixo você vai colocar o nome do professor ou da professora orientadora desse trabalho. Então, você pode estar fazendo, por exemplo, TCC1, que é o projeto de pesquisa. Então, às vezes, quem é orientadora do TCC1, que é o projeto, é a professora da disciplina ou o professor da disciplina.
E no TCC mesmo é que você vai para outro professor. Então aqui você vai colocar de fato quem está com você nessa disciplina de projeto, né? Então você coloca o nome, professor ou professor, coloca a titulação, tá certo? É importante que você coloque a titulação do professor ou da professora e o nome do professor completo ou da professora aqui. E aí, depois eu venho aqui para baixo e coloco a cidade, o estado e o ano, do mesmo jeito que eu coloquei na capa. A segunda folha dos elementos pré-textuais, eu tenho aqui o sumário. O sumário, você perceba que é uma página também numerada, mas o número também não está aparecendo. Você vai colocar o nome aqui, sumário, no meio, negrito, fonte 12, olha, perceba 12, Time New Roman, aqui em cima eu tô, olha, negrito, certo? A seção sumário não é uma seção numerada. Então, pelo fato de não ser numerada, por exemplo, eu não tenho um sumário, 2 referencial, eu não tenho. Sumário, ele não é numerado. Então, pelo fato dele não ser numerado, ele fica aqui centralizado. E aí você vai dar 2 enter, veja que você está no 1,5 aqui, certo? Eu estou aqui no 1,5. E aí eu vou dar 2 enter aqui, olha, veja que vai ficar um em branco e vou começar aqui a escrever, tá certo? Na linha aqui abaixo. Então, ficou um espaço de 1,5 em branco aqui. E eu digito o sumário também todo no 1,5, tá certo? Então, o sumário ele é digitado todo no 1,5. As seções primárias, que são essas seções 1, 2, eu teria 3, 4, por exemplo, elas são maiúscula negrito. Você vai digitar aqui maiúscula negrito. As seções secundárias, você vai colocar maiúsculo não negrito. E as seções terciárias, apenas a primeira letra maiúscula e negrito. Essa forma aqui de digitação, ela não tem na ABNT, ela não tem na norma. Mas o que é que a ABNT pede? Ela pede que seja diferente tipograficamente, ou seja, o 2.1, a forma como eu estou digitando o 2.1, não deve ser igual à forma que eu estou digitando o 2. Tá certo? Então, esse formato que eu tô colocando aqui para vocês é o formato mais comum que a gente usa. Mas você pode ver em outros trabalhos outra formatação, né? Mas o importante é que você tenha essa informação. Que as seções secundárias, elas devem ser diferentes de como são digitadas as seções primárias. E as seções terciárias também devem ser diferentes, certo? E aí, pessoal, aqui na organização do sumário, olha, veja que ele fica bem organizadinho aqui, né? Então, não fica aquela coisa torta, certo? Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu mostro como você organizar esse sumário. Então, eu vou deixar aqui em cima a indicação desse vídeo. E é importante que vocês assistam porque eu vejo muito sumário desorganizado, né? Então, não vale a pena você ficar colocando esses pontinhos aqui manualmente, porque não vai ficar aqui direitinho. Né? Então tem um recurso aqui no Word que você vai fazer isso e vai organizar tranquilamente esse sumário. E perceba aqui, né, que aqui vai ficar também bem organizado aqui dessa forma, tá certo? A introdução é realmente a página 3 do trabalho e a partir daí que vai começar a aparecer a numeração. Então aqui na introdução, o que é que você vai precisar escrever na introdução? Você entra com introdução, maiúsculo negrito, do mesmo jeito que está no sumário. Você não pode digitar aqui o sumário de um jeito e quando você chega no texto é outro totalmente diferente, não, do mesmo jeito. Então, introdução, estou digitando tudo aqui no e-mail, vou dar um espaço, um enter, então veja que ele vai ficar aqui, olha, um espaço em branco do e-mail e eu vou começar o texto aqui. Esse recuo aqui do parágrafo que você vai fazer, ele é de 1,25, então tá aqui essa setinha, ela vai ficar aqui entre o 1 e o 1,5. Então, 1,25, você já deixa aqui, porque aí agora, cada vez que você der um enter, ele já fica localizado direitinho no canto do parágrafo. Então, aqui na introdução, a gente vai escrever sobre o tema do trabalho, vamos colocar o problema de pesquisa, vamos colocar o objetivo a ser atingido do trabalho, vamos escrever a justificativa do trabalho. Então, aqui, a introdução, ela é a primeira página do projeto que vai receber a numeração. Tá aqui em cima, vocês podem ver, tá aqui o 3. Então, é o 3 por quê? Porque a folha de rosto é 1, o sumário é a 2 e aqui é a 3. Só que essa numeração só vai começar a aparecer a partir da introdução. Então, vou deixar a indicação também aqui de um vídeo que eu já gravei aqui no canal, mostrando para vocês como fazer isso, tá certo? Como não colocar ali, deixar visível
a página 1 e a 2 e só aparecer realmente a partir daqui da introdução. Então, pessoal, esse número da introdução, qual é a observação que eu faço aqui para vocês, né, com relação a essa numeração aqui da introdução. Esse número aqui, a fonte dele deve ser menor do que a do trabalho. Então, se o trabalho é 12, essa daqui é 10. Então, simplesmente você clica em cima, tá certo? Aqui seleciona, e aí você vai e coloca Time New Roman, você coloca 10, quando você colocar, pronto, então ele já ajeitou todas as outras de baixo. Então, realmente ele fica aqui com a fonte do tamanho 10, tá certo? Porque a norma diz que essa numeração tem que ser menor. Com relação aos 2 centímetros que tem que ter aqui na borda superior e à direita, nós já fizemos, porque a gente fez naquela configuração inicial ali em layout. Então, aqui, olha, já está correto, certo? E aí você vai começar a digitar realmente onde está aqui essa parte branca, você vai digitando. Então, aqui eu vou digitando a introdução ela vai ter citações, então a gente tem vários vídeos aqui no canal, com playlist até, né, de ABNT, tem um playlist também de APA, caso vocês precisem. Então, vocês vão colocando aqui, inserindo os autores, escrevendo sobre o assunto. Veja que vai aparecer aqui o problema de pesquisa na sua introdução, tá certo? Não pode faltar problema de pesquisa. Não pode faltar o objetivo do trabalho, tá aqui o objetivo do trabalho. Esse texto aqui, ele é um texto bem aleatório. Eu fui só juntando aqui algumas partes, mas para mostrar para vocês o que realmente tem que ter no projeto. E aqui nós temos a contribuição do estudo também, isso aqui não pode faltar de jeito nenhum, tá certo? Então tem que ter no seu trabalho essas partes aqui que eu tô sinalizando, então todas elas vão aparecer na introdução. Quando você terminar, você vai dar uma quebra de página, tá certo? E vem para o referencial teórico do trabalho. Então tá aqui 2 referencial teórico, você pode colocar apenas um parágrafo para o tópico não ficar, a seção não ficar em branco, né? E aí vou colocar essa seção discorre sobre os aspectos relacionados ao conceito, tal, o que é que eu vou falar? E aí eu venho aqui, por exemplo, 2.1, a profissão docente, certo? Do mesmo jeito, digitado do mesmo jeito que tá lá no sumário, né? E aí vou colocando aqui meu texto, vou trazendo as citações, preste atenção se o seu projeto, ele tem que ser um projeto em ABNT ou se é em outra norma, né? Então, geralmente é ABNT, certo? Então, aqui o que eu tô mostrando aqui é para vocês está em ABNT. Então, as citações, né? Então, tô aqui com as citações, vou colocando, trazendo os autores. Quando você terminar de colocar, então eu venho para o 2.2. Quando eu termino de colocar, eu tenho que dar um espaçamento aqui, olha, em branco de 1,5 para colocar o 2.2. Dou outro espaçamento em branco de 1,5 e começo o próximo texto. Então, cada seção, ela fica separada antes e depois do texto por um espaçamento de 1,5 em branco. Então, é só você clicar no Enter 2 vezes. Quando você clica a primeira vez, ele vem para cá. Você clica a segunda, ele vem para cá. Terminou de digitar, quando você terminar, clicou no Enter, ele vem para cá, clicou mais um, ele vem para cá, certo? E aí já vai ficar tudo ok direitinho, né? E aí, pessoal, depois vem a metodologia, tá certo? Que é o método do seu trabalho, né? A gente escreve método, procedimento metodológico, alguns trabalhos também colocam projetos metodologia, certo? E aí aqui eu vou escrevendo também o meu texto, respeitando aquela questão do espaçamento, o que é que eu tenho que falar na metodologia, aqui no meu método. Eu tenho que falar sobre o delineamento do trabalho, certo? Se é uma pesquisa descritiva, quantitativa, qualitativa, transversal, longitudinal, se é um estudo de caso, se vai ser uma pesquisa de campo, né? Então, como é que vai ser o meu trabalho? O objeto de estudo, quem é que eu vou estudar? São alunos, são crianças, são adolescentes, são professores, certo? São profissionais de tal área, então você precisa falar sobre isso. Você vai escrevendo tudo nos parágrafos, não tem necessidade de você ficar dividindo aqui em seções. Então, você escreve um texto só, certo? Dividindo aqui em parágrafos, organizando. Então, você tem que falar também como os dados serão coletados e como os dados serão analisados, né? Então, perceba também a metodologia continua com aquela questão da numeração. Depois que você começou a numeração ali a aparecer na introdução, não para mais não, vai até o final, todas as páginas numeradas. E aí depois a gente vem para o cronograma, certo? O cronograma não precisa você escrever um texto, o cronograma ele é um quadro, né? A gente tem também um vídeo aqui no canal com o modelo, eu explicando, fazendo no Word como é o modelinho desse quadro, então também vou deixar a indicação aqui para vocês assistirem esse vídeo e fazerem o quadrinho
também aqui com as etapas do seu trabalho. Então, são simplesmente etapas e períodos, né, que você vai definindo como é que você vai conduzir aqui essa pesquisa. E aí, por último, a gente tem as referências, tá certo? Perceba que o nome referências, ele fica centralizado negrito, né? Por que que ele é centralizado? Porque ele não tem numeração. Ele não é, no caso, 5. Aqui o 4 é cronograma, ele não é o 5. Ele não tem numeração, é igual ao sumário, por isso que ele fica aqui. Então, você vai dar um espaçamento de 1,5, também em branco, e aí você vai entrar com as referências. Então, essas referências aqui a gente tem que respeitar a norma de referência da ABNT, que é a norma mais recente de referência da ABNT, é a norma de 2018. Então, nós também temos o vídeo aqui com explicando direitinho como vocês organizarem essa lista, né? Perceba que o espaçamento aqui muda, olha, o espaçamento é simples, tá certo? Da referência, olha, já não é mais 1,5, né? Então, é importante que vocês vejam também como organizar as referências pela ABNT, e nós temos o vídeo aqui. Se você tiver dificuldade em encontrar o vídeo na relação de todos os vídeos, vá lá na playlist do canal onde tem normas ABNT. Então lá tem todos os vídeos que eu já gravei de citação, referência, organização, formatação, tá tudo lá organizadinho, certo? Só na playlist ABNT fica mais fácil para vocês encontrarem. E aí, pessoal, se vocês tiverem apêndice, né, de questionário, que seria o questionário da pesquisa, a proposta do questionário da pesquisa, ou anexo, ele fica lá no final. Então, nós temos também um vídeo aqui no canal sobre a diferença de apêndice para anexo, mas a formatação é essa daqui que eu estou mostrando para vocês. Pessoal, a norma ABNT, ela traz ainda que o projeto de pesquisa tem a seção recurso, certo? Essa seção, se ela tiver, se a sua instituição pede essa seção recurso, ela fica aqui antes do cronograma, certo? Então, ela seria a 4, né, recurso, e 5 cronograma, certo? No entanto, algumas instituições, elas dispensam essa seção de recurso, tá ok? Mas se a sua precisar, você vai colocar aqui antes do cronograma. E aí, recurso é o que você vai gastar com a sua pesquisa. Então, por exemplo, você vai gastar com internet, você vai gastar com impressão, você vai gastar com encadernação. Então, você vai fazer uma lista, tá certo? Do que é que você vai gastar. Pode ser um quadro também. Você vai fazer a lista e vai colocando os valores na frente e no final você soma. Então, também você pode apresentar, né, aí em forma de um quadro, tá bom? Mais duas outras observações importantes que eu quero chamar a atenção aqui na digitação do texto, quando a gente menciona sigla, certo? O que é que acontece? Muitas vezes a pessoa coloca segundo a ABNT. Então, se você está citando uma sigla pela primeira vez, você deve lembrar que primeiro você deve colocar o nome por extenso. Então, eu colocaria segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas, aí entre parênteses, ABNT, e aí continuaria com o texto, certo? Então, pode aparecer várias siglas aqui no referencial teórico, pode aparecer também na introdução, né? Então, lembre de que na primeira vez que você citar uma sigla, você fazer isso, tá certo? Antes você bota completo, bota a sigla na frente entre parênteses, e a partir daquela citação, todas as outras você pode usar apenas a sigla. Outra coisa que eu quero relembrar aqui para vocês é a questão da fonte. A fonte, quando você coloca tabela, quadro, gráfico, aquela fonte que fica abaixo das tabelas, certo? Aqui na introdução com certeza não vai ter, mas aqui no referencial pode aparecer algum quadro, alguma tabela, algum gráfico que você queira apresentar, e aí a fonte que fica logo abaixo, ela é na fonte 10. Tá bom? Tamanho 10. Então, você vai digitar ali fonte, 2 pontos, vai colocar autoria, né? O ano, tá certo? E ela é digitado em fonte 10. Então, pessoal, é isso, né? O nosso vídeo sobre a formatação do projeto de pesquisa pela norma ABNT. Um abraço e até a próxima.